Com a gente hoje, Tayane Mello, mais uma vez para falar sobre qualidade de vida. Você que acompanha sempre a nossa conversa aqui na Band, tem a oportunidade de entender diferentes assuntos. E hoje nós vamos falar sobre medicina preventiva. Tayane, bom dia. Bom dia. O tema medicina preventiva é um tema bastante importante, principalmente se pensarmos que o Brasil não tem muito essa cultura ainda, né? Na realidade, a medicina preventiva é um ramo, né, que vem crescendo em todo o Brasil, né, também fora dele. É um ramo da medicina onde a gente busca prevenir o aparecimento de doenças, né, mas para isso a gente precisa prestar atenção nos sinais, né, procurar um médico antes, a fim de que a gente faça um check-up, né, procurar melhorar a parte da alimentação, fazer uma atividade física. Então, a medicina preventiva é onde a gente consegue promover a saúde, né, e prevenir o aparecimento de algumas doenças. E é uma área da saúde fundamental porque o custo, inclusive, é muito menor, né? Sim, com certeza. É muito mais fácil a gente prevenir o aparecimento de uma doença do que depois tratá-la, né? Então, por conta disso, é importante sempre procurar um médico, fazer um check-up, trabalhar na questão de qualidade de vida mesmo, alimentação, atividade física, né, para a gente conseguir reduzir os danos que a falta disso traz para o nosso corpo, né? Quando nós falamos aí sobre medicina preventiva, nós estamos falando então em várias estratégias que são utilizadas para que a pessoa não tenha necessidade de fazer efetivamente um tratamento médico por conta do aparecimento de uma doença. Então, por exemplo, as campanhas de vacinação fazem parte do que a gente chama de medicina preventiva. Com certeza. As campanhas de vacinação, elas servem para que a gente consiga prevenir o aparecimento de algumas doenças através, né, da aplicação de vacinas, né? Então, com isso a gente consegue diminuir o impacto que algumas doenças têm, que viram até epidemias, pandemias, né? E até algumas doenças que aparecem que são doenças sazonais, como a gripe, por exemplo, né? A gente, em algumas épocas do ano, a gente tem aquela vacinação contra a gripe em massa, né? Que é uma maneira também de fazer uma prevenção contra o aparecimento desse tipo de doença. Quer dizer, você faz, no caso, o governo faz uma campanha de saúde, de vacinação, as pessoas fazem ali um certo investimento, muitas vezes até financeiro, quando não faz parte de uma campanha do SUS, para que sejam vacinadas e possam evitar determinadas doenças. Determinadas doenças. Aí a gente consegue prevenir algumas doenças, né, cuja a gente já tem aí disponível, né, a vacina, para nós conseguirmos reduzir esses impactos das doenças que acabam virando alguma pandemia, né? Bom, dentro desse cenário de medicina preventiva, a atividade física, evidentemente, é algo fundamental, né? Fundamental. Nós sabemos que a atividade física, ela tem um impacto muito positivo na nossa saúde. Ela traz benefícios tanto para o corpo, a parte cardiovascular é muito beneficiada também, a parte respiratória, circulação, né? E faz bem, muito bem também para a mente. Então, a gente consegue uma redução também das doenças psicossomáticas, né? Depressão, ansiedade, tudo isso com atividade física traz um benefício muito grande. E a gente consegue reduzir o risco dessas doenças que podem vir a aparecer, não que estejam necessariamente ligadas à falta de atividade física, mas quando você faz atividade física, você consegue ter uma melhora e até um retardo no aparecimento dessas doenças. Você citou aí um aspecto que me parece bastante importante e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é a depressão. Porque hoje a depressão é considerada como talvez o mal do século, né? Uma das principais doenças. Tem muita gente sofrendo de diferentes graus de depressão. E o exercício físico pode ajudar a lidar com isso, pode evitar inclusive às vezes o aparecimento da depressão? Ajuda muito, porque a atividade física, ela faz com que libere alguns hormônios no nosso corpo, que são hormônios que trazem bem-estar, trazem uma sensação
de leveza, de tranquilidade, mas isso a gente só consegue com atividade física regular. Então, com o passar do tempo, cada vez que você faz atividade, você tem a liberação desses hormônios. Isso traz um bem-estar e com certeza auxilia muito para a redução dessas doenças que você citou, principalmente a depressão. Então, por isso que quando a gente fala em qualidade de vida, nós já pensamos diretamente em alimentação e atividade física. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas quando nós falamos também em medicina preventiva, nós temos que lembrar da questão importante, né, de ir ao médico, de fazer exames regulares, né? Tem a questão da prevenção também, tanto para mulheres quanto para homens. É muito importante fazer o exame preventivo para conseguir detectar precocemente qualquer doença que possa vir a aparecer, e se não tiver nada, para pelo menos ter essa certeza, né, se tranquilizar ali, mas é muito importante ir ao médico fazer o check-up também. Então, check-up, esse check-up regular que as pessoas fazem às vezes a cada 6 meses, a cada 1 ano, ele faz parte do conjunto de medidas que nós chamamos de medicina preventiva. Exatamente. Tem essa questão de rotinas, né, de médico rotina, e tem também a questão da atividade física e alimentação. A medicina preventiva, ela é dividida em 4 fases. Certo. Então, a primeira fase que nós temos é a fase de prevenção realmente, que é antes do aparecimento da doença. Então, eu tomo medidas, atividade física, né, alimentação, rotina de ir ao médico a cada 1 ano, para eu prevenir o aparecimento de doenças. Quer dizer, na primeira fase do que a gente está pensando como medicina preventiva, a gente tem esse conjunto de medidas que você citou, né? Então, vou lá, vou fazer um exercício, vou cuidar com a alimentação, até para evitar, por exemplo, a obesidade, né? Que é um problema muito sério, e estar com frequência no médico. Isso. Essa é a primeira fase da medicina preventiva. É a primeira fase da medicina preventiva. Ok. Na segunda fase, nós temos a questão da redução do impacto e a detecção de doenças logo no seu estágio inicial. Então, por exemplo, a frequência de uma mulher uma vez ao ano ir ao ginecologista, né, se eu tiver algum tipo de câncer ou início de alguma coisa que eu já consiga detectar, o índice de cura é muito maior. Né? Então, a gente tem aí uma segunda fase da medicina preventiva, que é quando eu tenho o aparecimento de algumas doenças, mas eu consigo detectar e curar potencialmente. Né? Então, eu evito que essa doença tenha um agravamento na minha saúde. Olha, isso é curioso. Então, também faz parte da medicina preventiva identificar doenças no seu início. Exato. Segunda fase, então, dessa... Segunda fase São da medicina. 4 etapas. A terceira? A terceira etapa é quando eu já tenho uma doença diagnosticada, já estou com uma fase avançada, porém eu consigo reduzir os impactos. Então eu vou pensar assim, eu já tenho uma doença instalada, né? Mas eu tenho que reduzir os impactos dessa doença no meu organismo. Então vamos pensar, se eu sofri um acidente vascular cerebral, por exemplo, né? Eu tive um AVC, um derrame que chamam, né? E eu fiquei com algumas sequelas. Qual é a minha ação de medicina preventiva dentro disso? Eu vou tentar reabilitar esse paciente. Então, por mais que ele já tenha tido uma situação, já tenha tido uma doença que teve o seu agravamento, eu vou pensar agora na sua reabilitação. Isso também faz parte da medicina preventiva, né? Tentar reabilitar esse doente para voltar à sociedade e minimizar os impactos da doença que ele teve. Quer dizer, além do tratamento, que é feito direto para a doença, um conjunto de outras medidas para reabilitar a pessoa. Para reabilitar, exatamente. Okay. E aí tem a quarta e última fase. Exatamente. A quarta fase da medicina preventiva é quando a gente já não consegue medidas de ações pensando em reabilitação, né? A gente vai pensar na minimização do sofrimento. Então, são medidas para que a gente consiga minimizar o sofrimento do paciente, pensando na questão de bem-estar, de proporcionar o mínimo possível de qualidade de vida, né, no final. Oferecer um certo bem-estar para essa pessoa, uma condição mínima para que ela possa conviver com a própria doença, é isso? Exato, exato. E a medicina preventiva, ela vai alinhando as suas ações conforme o estado de cada paciente. Então, você veja, como nós temos
4 níveis, né, de ação, o profissional da medicina preventiva ele vai avaliar o seu paciente e vai buscar trabalhar em cima das necessidades de cada um, né, seja para reabilitação, seja para prevenção de doenças, né, a gente vai alinhando e buscando sempre o melhor para cada paciente. E hoje existem pesquisadores, né, que tratam especificamente sobre medicina preventiva para tentar identificar as melhores ações, as melhores estratégias para serem aplicadas em cada uma dessas fases, né? Sim, o paciente ele é avaliado de um modo geral, né, ele é avaliado como um todo, incluindo todas as suas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas. Então a gente busca identificar não só também do paciente, mas como da família, né? Principalmente quando já se tem uma doença instalada. Nós buscamos dar esse auxílio e esse apoio, né, para tentar minimizar os impactos da doença que já apareceu. Muito bem. Tayane, muito obrigado mais uma vez pela disposição em conversar com a gente, trazer essas dicas e orientações para o nosso público. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós conversamos com Tayane Mello, falamos aqui sobre medicina preventiva e eu acho que você pôde entender um pouco mais sobre esse tema e percebeu principalmente, né, o quanto é fundamental a sua ação, né, o seu desejo de cuidar de você. Porque se você não toma as primeiras iniciativas, né, para isso, para cuidar de você, dificilmente você consegue, né, ter esse resultado que é fundamental de evitar o aparecimento de determinadas doenças. A Tayane apresentou aqui para a gente esse cuidado em 4 fases e pôde observar o quanto é importante, então, a medicina preventiva, até mesmo para a redução dos gastos com saúde.